Vamos então continuar nosso estudo sobre métodos na aula 9. Vamos falar sobre a odd mínima que você pode entrar em cada método que você desenvolver. Então, para cada método que você desenvolver, você precisa fazer aqueles passos que a gente falou nos vídeos anteriores, que é testar e aprimorar, tá? Depois dos testes, você vai observar qual é a sua taxa de acerto. Por exemplo, nos últimos 100 jogos, eu acertei, deu green em 60 deles e 40 deles deu red. Então, em 1000 jogos, continuei nessa média, onde 600 jogos deram green e 400 deram red. Então, qual é a odd mínima que você tem que entrar nesse método que você está com uma assertividade de 60%? Para que você não tenha prejuízo, para que você tenha um mínimo de lucro que seja, tá? Vamos lá então. Primeiro, nesse exemplo que eu estava dando para vocês aqui, ó, de 60% dos jogos. Em 60% dos jogos, a gente pode observar que a gente tem que entrar numa odd mínima de 1,67, tá? Como que eu tenho a certeza disso? Vamos lá, é só fazer as contas na calculadora. Se eu tenho uma assertividade de 60% dos jogos que eu estou entrando nesse método específico, pode ser naquele over 0,5 HT ou qualquer outro método que você crie para escanteios, cartões, não importa, tá? Você viu que em 60% dos jogos você está acertando. Então, você vai ter 6 greens e 4 reds. Então, você multiplicaria aqui, ó, 6 vezes 1,67. 6 vezes 1,67, você vai ver que vai dar 10,02. Você vai ter 0,2 aí por cento de lucro. É um lucro muito pequeno, né? Insignificante, mas ainda assim é um lucro, não é prejuízo. O que eu estou querendo falar para vocês nessa aula é que, após testar os métodos, você vai ter a sua assertividade e você precisa entrar, no mínimo, numa odd 1,67. Você vai ver muito por aí pela internet o conceito de odd de valor. Ah, o que é uma odd de valor? Odd de valor, para o seu método, é uma odd que esteja acima do valor, acima da probabilidade que você está conseguindo acertar. Se você pegar aqui uma odd de 1,80 e essa odd bater com o seu método, está acontecendo os critérios que você adotou para o seu método, uma odd 1,80 passa a ser uma odd de valor, tá? Aqui, uma odd 1,67 é uma odd no preço justo, tá? Uma odd 1,80 é uma odd num preço bom, tá? Muita gente não sabe precificar. Tem muita gente falando aí, você precisa uma odd de valor, mas não te explica como precificar, tá? Você sabe precificar outras coisas. Se você vai na loja americana e compra um Kit Kat a R$1, você sabe que você está pagando barato. Você sabe que você está fazendo um bom negócio, tá? Se você for numa outra loja e comprar o Kit Kat a R$5, você sabe que você está fazendo um negócio ruim. Mas às vezes aqui na aposta você não sabe quando você está fazendo um bom negócio ou um negócio ruim. Então eu preparei aqui essa tabelinha aqui para ajudar vocês. Então, se você tem um método que tem 60% de acerto, você precisa buscar, no mínimo, por um lucro insignificante, uma odd em 67. Vamos supor que você está conseguindo, nesse método que você está acertando 60% dos jogos, uma odd de 1,78. Então, em 6 jogos, você vai ganhar 1,78. Já vai ganhar 0,68 centavos aí, 0,68% do seu do que você está investindo, né? Vamos supor que você fez 100 jogos. Então, em 60 jogos, você fez uma odd 1,78. Ó, você vai estar ganhando R$106,8. Então, se você tivesse R$100, você ganhou nesse método 6,8%. Vocês podem achar que isso é pouco,
mas isso é absurdo. Vou te falar, a poupança hoje dá menos que 0,5% ao mês. Esse método aqui, se você conseguir uma odd de 1,78, vai te dar quase 7% ao mês, tá? Isso é uma odd de cheque especial, é um rendimento de cheque especial praticamente. Então muita gente quer enriquecer muito rápido, mas vamos com calma que de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Uma odd é um método que você tem 50%, então, você precisa de pelo menos uma odd 202. Um método com 55% de assertividade, uma odd 1,82. E assim vai. Eu deixei aí a tabelinha para vocês, esmiuçado, tranquilinho para vocês, tá? Conseguirem fazer os testes de vocês, né? Eu botei só até 50% porque é um método para quem está iniciando que você só tem 40%, 30%, 20% de assertividade, ele mexe muito com o emocional. Então eu preferi não colocar. Mas a fim de exemplo, se você tem um método que você acerta 10% das vezes, vamos supor, você está criando um método para virada. Você quer que um time vire o jogo sobre outro time depois do primeiro tempo. Exemplo. Então, se você só tem 10% de assertividade nesse método, você vai ter que buscar pelo menos uma odd 10, porque você vai perder 9 stakes. Então, você vai ter que recuperar, né? Recuperar as 9. Claro que você não vai perder as 9 seguidas e ganhar uma, você pode ganhar na primeira. Aí você pode ganhar na primeira e ganhar a segunda, achar que você é um gênio, mas aí você vai perder mais algumas. Então, esses métodos com uma assertividade muito baixa, ele mexe muito com o emocional. Eu não aconselho para quem está iniciando começar por esses métodos. Então, por isso que eu fiz a tabela até aqui, tá? Tentem buscar um método aqui, ó, com 55% de assertividade, 50% de assertividade, que vocês buscam aqui odds de 1,90, odd 2,10, 2,15, 2,20, e você vai conseguir ter uma vida aqui mais saudável, mais tranquila no trade, tá? Então, eu espero que vocês tenham absorvido aí um pouquinho, entendido um pouco do que é o preço, do que é odd de valor, tá? Então, um abraço, tchau, tchau.